Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse dia, vamos nos se alegrar, essa é a palavra, vamos se alegrar, esta é a palavra, né? Vamos terminar aí mais um livro da Bíblia, né? O livro de Ezequiel, um livro muito difícil da gente entender, mas com perseverança, com estudo, você lê, e aqui eu faço o estudo, eu tenho aqui o meu estudo, onde eu vou fazendo as minhas anotações, você lê e eu aqui te explico através do estudo bíblico. E é por isso que nós estamos aqui, não é só ler, é a gente estudar a palavra do nosso Deus, tá certo? E aqui nós vamos falar acerca do capítulo 46, 47 e 48. Como eu falei, né, não é fácil de entender, mas nós estamos caminhando e até aqui o Senhor nos ajudou e eu creio que essa explicação ela está te ajudando muito a você se conectar mais com Deus, entender mais as coisas de Deus. Então hoje nós vamos terminar aqui esse livro, nós vamos dar mais um passo em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Tá aqui o capítulo 46, o propósito é regulamentar o culto no novo templo, detalhando práticas de adoração e as ofertas e a celebração das festas, a disposição para o príncipe que é o rei. E o povo deixa aqui muito forte isso eu quero chamar sua atenção para algo aqui muito forte que Ezequiel ele está profetizando no 25º ano. Jeremias, ele falou assim que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro, no exílio. Então aqui no 25º ano, Ezequiel está profetizando, olha aqui os cuidados de Deus. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E Ezequiel estava profetizando. Eles iam ficar mais 45 anos ali no exílio. Mas a promessa já estava sendo, a profecia já estava chegando ao povo de Deus. Então a jornada deles ia ser longa naquele cativeiro, porque a profecia de Jeremias e se cumpriu, foi de 70 anos. Eles estavam apenas 25 anos, no 25º ano, faltava 45 anos de cativeiro, mas Deus está falando aqui do futuro deles. Deus conhece o meu e o seu, o nosso futuro. E pode ter certeza que os planos de Deus para a nossa vida é de paz, de bênçãos e de prosperidade. Os nossos pensamentos não é o dele. Pode ter certeza que ele vai nos abençoar com coisas grandes. Então ele está detalhando aqui como vai ser. E eu tenho certeza que isso aqui é muito lindo, porque Deus ele trabalha dessa maneira, dessa forma. Por isso, muitas vezes, nós não conseguimos entender, muito difícil, sabe por quê? Porque nós precisamos ter essa fé. Porque muitos não conseguem entender. Então sempre fala para Deus, oh Deus, me dá essa fé, ou aumenta a minha fé para que eu possa crer. O capítulo 46, ele começa aqui com as instruções de ofertas do culto no novo templo. Olha que coisa aqui extraordinária. É muito lindo isso é muito bonito. Então nós vamos continuar aqui no capítulo 46, que Deus tem um cuidado de falar com essa geração, mesmo lá no cativeiro, né? Então, de ensinar aquilo que já foi ensinado por Moisés lá no Pentateuco. Você lembra que nós falamos disso? Então, aí ele fala do portão oriental, que estará fechado durante a semana e será aberto no sábado, o dia do descanso. E nas luas novas para adoração. E aí o rei, o príncipe, terá um papel central, né? Terá esses cultos, liberando aqui o povo a adoração, a oferta e as ofertas, né? Então esse príncipe, que é a figura do rei, e é instituído a oferecer sacrifícios queimados, ofertas de paz, em o nome do povo, né?
exemplificando aqui a liderança espiritual que ele deve exercer. Então aqui é interessante que a Bíblia sempre vai trabalhar aqui, e nós vamos ver isso em Deuteronômio 17, as instruções para o líder. Né? O seu líder, ele tem que ter uma responsabilidade junto ao povo. Isso tudo que nós estamos falando está do verso 1 até o verso 8, que você leu. E aqui nós estamos te explicando, esmiuçando aqui para que você possa entender. Do verso 9, e você pode conferir até o verso 15, as regras para as ofertas são detalhadas. Então, aqui a oferta não poderia ser de qualquer jeito. Então, Deus não aceita qualquer oferta. Existe um padrão, incluindo aqui as ofertas diárias. Então, nem no passado e nem hoje, as ofertas é de qualquer jeito. Eu sempre ensino ali na igreja. Nós temos a oferta de gratidão, nós temos a oferta que nós pedimos durante o culto, nós temos os provedores. Então, a oferta ela tem que ter um padrão. Não faça de qualquer jeito, faça na fé. Então, as ofertas para as festas, o Dia dos Santos, né? Então, aqui traz essa ênfase muito forte, tá aqui centralizando isso. Essa é a palavra, né? Então, essa regularidade na santidade do culto. Então, eu gosto dessa expressão aqui, regularidade, porque quando eu vou ofertar ao Senhor, não é uma entrega apenas de uma oferta, mas é uma regularidade. Isso demonstra aqui o quanto nós confiamos no nosso Deus. O capítulo 46 vai abordar aqui as disposições para herança para o príncipe e a proteção dos direitos do povo, garantindo aqui o primeiro príncipe não ele vai usurpar, né, tomar posse da terra dos outros, ou seja, ele não vai praticar injustiça, né? Isso daqui é muito forte, tá? A gente estava aqui estudando acerca disso. Ele não vai praticar injustiça. E aí as propriedades do príncipe e do povo são regulamentadas. E ele vai preservar a justiça, a equidade. Então este capítulo vai terminar com a descrição também da cozinha do templo, onde os sacerdotes preparavam suas ofertas, garantindo que o templo vai permanecer com lugar de pureza e santidade. Então o povo, os sacerdotes iam preparando aquelas ofertas. Olha o que está escrito aqui no verso 9. Vamos acompanhar aqui comigo no verso 9. Olha o que está escrito aqui no capítulo 46, do verso 9. Quando o povo da terra vier perante o Senhor, nas festas fixas, todo aquele que entregar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. De novo, o príncipe deverá estar no meio deles, entrando com eles, entrarão e saindo com eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, as ofertas de cereal será de uma arroba com um novilho, uma arroba com um carneiro, e os cordeiros quando ele quiser dar. Mais um galão de azeite. É muito forte. Isso aqui é algo glorioso. Então o capítulo vai aqui abordar
as disposições para a herança do príncipe e a proteção dos direitos do povo, garantindo aqui garantindo o que é primeiro, o príncipe não vai usurpar dos direitos do povo, mas vai praticar de fato, de verdade, a justiça. Amém? Isso aqui é muito forte. Então, o verso 9 que nós acabamos de ler nos ensina aqui muito forte a importância da ordem do culto, da oferta, do culto a Deus. Amém? Então aqui tudo tem na Bíblia um padrão, uma decência. Vamos aqui para o capítulo 47, glória a Deus. O capítulo 47, o propósito aqui é descrever a visão do rio que flui do templo, simbolizando aqui a restauração e vida que emana da presença de Deus. Então aí também ele vai detalhar a visão da terra entre as tribos de Israel. O capítulo 47 apresenta aqui a visão, talvez uma visão mais significativa desse livro, porque é a visão do rio que flui do templo. E isso é muito lindo. O rio, ele flui no templo, ele passa no templo. E essas águas serviam para a cura dos povos. Então, muito lindo isso. Começa aqui com um rio de água saindo debaixo da porta do templo. Então, à medida que ele vai fluindo, ele torna cada vez mais profundo, até que se transforma num rio que ninguém pode atravessar. E aí, do verso 6 ao verso 12, este rio flui em direção do leste para o deserto. E o Mar Morto trazendo vida e cura onde quer que ele vá. Então, as águas do Mar Morto são conhecidas como salinidade, são purificadas e a abundância de peixes, de vida e de vegetal. Olha essas águas que vêm. Tanto é que Jesus falou, aquele que beber desta água jamais terá sede. Amém? É muito forte, né? Das suas margens, as margens do rio. Então, este capítulo aqui é muito conhecido porque falam das águas que saem do templo, águas que curam, águas que restauram, que vai restaurando. Eita glória! É bênção, que vai restaurando essas águas que restauram, que restaura o povo. Um dia eu vou aprender a falar isso daí. Então essas águas trazem vidas e a visão do rio simboliza as bênçãos que restauram de Deus, que fluem da sua presença e traz vida e cura no mundo. Então, quando a gente vê aqui essas águas que saem do templo, então o templo agora é a presença de Deus que veio. Então aqui o templo e as águas que saiam dela, saem águas que curam, são águas que restauram. Amém. Agora saiu, hein? Glória a Deus. Então, esse tema aqui de restauração vai continuar na segunda parte aqui do capítulo, onde Ezequiel recebe instruções sobre a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Então a terra é dividida, né, em modos iguais, refletindo aqui a justiça e ordem de Deus na restauração do seu povo. No capítulo 47, também no verso 9, que diz assim: por onde passar o rio, olha só, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia, e água salgada, de modo que onde o rio fluir,
tudo viverá. Os pescadores estarão ao longo do litoral, desde Eugide até Euclaim. Haverá locais próprios para estender a rede. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Amém? Então este é o rio, estas são as águas. Então fala aqui também, refletindo a justiça, a ordem de Deus na restauração do teu povo. Que essa visão é muito linda, a visão do rio, das águas vivas, que vai transbordar vida, peixes, e isso é algo glorioso. Vamos para o capítulo 44 e assim terminar mais um livro da Bíblia, o livro de Ezequiel. Igreja, nós vamos continuar com toda a força. Eu estou aqui nos meus estudos, não é só eu chegar aqui, não, eu tenho que estudar a Bíblia, eu prometi estudar com vocês. E a gente fez aqui um trato, você lê e eu estudo e te explico. Então, todos os dias eu tenho estudado a Bíblia para mim passar para você. Então, vai ter dias que eu leio um capítulo, vai ter dias que eu leio 2, vai ter dias que eu vou ler 3 como hoje, explicar 3 capítulos como hoje. Vai ter dias que eu não vou estar aqui, mas não significa que eu vou parar, vou continuar perseverando. O capítulo 48, ele termina, e assim terminamos o livro de Ezequiel. Então nós temos aqui o propósito de finalizar a visão de restauração, consegui, hein? De Israel. Então, a gente fala que o capítulo 48 fala de restauração de Israel, restauração do templo. Então agora a visão completa termina aqui, ela vai detalhando a visão final da terra, entre as tribos e os povos, para o templo e a cidade. E também aqui vai nomear a cidade de Jerusalém como a cidade do Senhor, que está ali. Então Ezequiel, ele continua aqui o livro, essa descrição detalhada da divisão final da terra entre as 12 tribos de Israel. Então você percebe aqui a preocupação de Deus com o seu povo, ainda no cativeiro. Então Deus, ele fala tudo o que vai acontecer. Ezequiel, ele profetiza, mas Deus prometeu e ele cumpre. E tudo que Deus está prometendo, ele vai cumprir. Deus, ele já dá detalhes quando o povo sair do cativeiro, né? Não vai ser ali um lugar qualquer, né? Então aqui cada tribo vai ter aqui um lugar. Cada tribo pode ter certeza que vai. Ele fala da divisão da tribo, uma coisa muito organizada, muito organizada. Vai ter aqui os sacerdotes, os levitas, a divisão do templo, tudo. Da cidade, dos levitas, dos sacerdotes, tudo Deus, ele vai profetizando através da boca de Ezequiel e vai falando tudo. Então aqui a adoração deve ser sim no centro da nossa vida. Nós temos que adorar sim de todo o coração. Então a cidade santa descrita aqui, ela em detalhes vai falar dos portões da cidade, que são nomeados de acordo com as 12 tribos de Israel. O verso 30 ao verso 35, ele vai falar assim do verso 30 ao verso 35 do capítulo 48, para a gente encerrar aqui. Olha o que diz aqui, do verso 30 ao 35. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, e a porta de Judá, e a porta de Levi. Do lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan.
E do lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. Do lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E naquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. E assim nós finalizamos aqui mais um livro da Bíblia. Chegamos aqui e vamos chegar mais longe, se assim nosso Deus permitir. Amém? Nós vamos começar o livro aí de Daniel. Você pode ler 3 capítulos e eu vou explicar 3 capítulos para vocês. E vai ser uma benção. Estou feliz e nós vamos chegar lá. Que Deus abençoe o seu dia e se amanhã Deus permitir, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Até mais.